chamo Rafael Martins, tenho 36 anos, sou professor já há 12 anos, carioca, nascido e criado no Rio e agora me aventurando em São Paulo. Meu livro é Minha Escolha Ensinar. Mas certeza mesmo é de aproveitar alguns finais de semana na região dos lagos, pode apostar. Algo como preconiza a Igreja Católica, morra e chegue ao paraíso. No paraíso reservado aos professores não existe Europa, esqueça. Você vai dizer que fará concurso, prefeitura, estado, para ganhar o quê? 3, 4 mil? Vai morar onde? No subúrbio? Na melhor das hipóteses, Tijuca e de aluguel. De aluguel, repare bem. Terá dinheiro suficiente para manter o carro? Carro que nem em seu nome está. Não esqueça, pense bem, meu filho. Pense e repense. Estudo nunca foi prioridade nesse país. Ser professor não dá status. O livro é a história de um professor, na verdade do João Manuel. Ele sempre quis ser professor, sempre teve vontade de lecionar e encontra barreiras na família, principalmente na figura do pai. Mesmo assim, ele insiste, ele perpassa todas essas dificuldades que ele tem no seio familiar, ele estuda, ele se forma e ele vai dar aula. Então, quando ele chega nas escolas onde ele vai trabalhar, ele se depara com as situações mais adversas possíveis que um professor hoje em dia ele tem que passar. O livro é uma mistura de ficção e de realidade. No primeiro semestre da faculdade, me dei conta de que as coisas que valem a pena, os acontecimentos capazes de mudar uma vida, não permitem explicação lógica. Eles apenas evidenciam nossos status de seres indecisos. Eu sempre quis ser professor, mas não me pergunte por quê. Meus professores até o ensino médio não foram marcantes. Os da universidade também não fugiram à regra. Por vezes, chegavam a parecer cansados, alguns até amargurados, frustrados. Nunca tive um exemplo a seguir. Ainda assim, segui em frente. Jamais desviei do meu objetivo de ser professor. Um professor diferente de todos que até então encontrara e esquecera. A ideia do livro ela surgiu no momento em que eu começava a ouvir de colegas reclamações, pessoas falando, mas o magistério é ruim, ser professor é ruim. Eu parei e pensei assim, não, peraí, não é tão ruim assim. Claro, como em toda profissão nós temos problemas, o que é normal isso na vida, mas a ideia surgiu com uma proposta de reflexão. Ou seja, eu quero mostrar o que um professor ele passa dentro de um ambiente escolar, o que ele precisa ultrapassar diariamente para conseguir sobreviver. Então a ideia surgiu nisso. O personagem principal do livro não é um professor. Na verdade, ele é a reunião de vários professores com N histórias para contar. Ali não tem só a minha experiência, tem a experiência de colegas também e de relatos também que a mídia quase que diariamente nos proporciona. Relatos do que acontece na sala de aula, o que acontece com a vida do professor. Eu reuni isso tudo no romance. Então é a história do João Manuel, que estuda e enfrenta o pai para se tornar professor. Mas você não está fazendo faculdade para ser professor? Diga-me quanto pagam. Eu disse. Pense bem, garoto, pense bem. Quando você estiver formado, não começará ganhando isso. De jeito nenhum. Vamos fazer uma coisa. Desista. Esqueça também daquela ideia de ir trabalhar na empresa. Esqueça. Minha proposta. 1 ano nos Estados Unidos ou na Inglaterra estudando inglês. Que tal? Na volta, choverá trabalho. E prometo nunca mais encher o seu saco. Não. Nada de respostas assodadas. Pense bem. Amanhã voltaremos a esse assunto. O livro, na verdade, ele começou a ser organizado. Eu fiz um recorde, né? Eu escrevi o livro em 6 meses, porque era muita coisa para falar. Eu precisava falar porque eu não aguentava mais. Propor essa reflexão. E o livro está organizado desde, eu posso dizer, um pouquinho do início da minha carreira, daquilo que eu passei no Rio de Janeiro, e de relatos também de outros professores, como eu já mencionei. A minha ideia é escrever três volumes, esse é o primeiro. O segundo, eu já começo a narrar um pouco mais da história aqui do estado de São Paulo, o que está acontecendo comigo aqui, enfim, aquilo que eu vejo, que eu observo. E o terceiro eu ainda não sei, provavelmente uma proposta de solução para essas mudanças, né? Ou seja, uma proposta de mudança para acontecer do magistério. Na segunda-feira, tiveram início as aulas. Para me preparar à altura, procurei na internet as notícias mais escabrosas envolvendo professores. Dei-me por pronto. Engano. Esquecera de Dona Sandra. Foi ela quem me deu as boas-vindas, ainda no estacionamento. Bom dia, professor. Preparado? Preparado, a gente nunca está. E
Sem frescuras, professor, sem frescuras. Vou lhe adiantar uma coisa. Esses alunos não são fáceis. E lá dentro da sala será o senhor contra eles. Isso mesmo, o senhor contra eles. Já entendi que o senhor agora é o queridinho do Homero. E não é graças aos seus méritos, mas vou descobrir o motivo. Sabe que perdi 6 aulas por sua culpa? Quem vai pagar esse prejuízo, hein? Não gostei do senhor desde o início. Agora gosto ainda menos. Bom trabalho, professor. Dona Sandra integra a ala dos eternos descontentes. Aqueles que têm o rancor como fantasia colada na pele e a frustração como alegoria de mão. Costumam se hidratar com suco de inveja, sabor ódio. É solteira. Isso significa não ter aquela pessoa, aquela que em a outra metade do casal descarrega suas insatisfações, valorizando ao máximo a toalha de rosto que ficou amarfanhada após a vítima ter secado as mãos. Você não aprende. Na falta desse personagem particular, cultivado pela maioria dos casais, Dona Sandra elegia seu substituto dentre seus colegas. O livro ele narra diferentes histórias, tá? Histórias com diretores de escola, histórias com aluno. O livro ele relata uma passagem que o professor, o João Manuel, pediu que uma aluna parasse de mascar chiclete em sala, que ela estava atrapalhando uma adolescente, e a retirou de sala. E quando ela saiu de sala, ela foi para o serviço pedagógico, lá para o setor pedagógico, e chegando lá, a profissional responsável por auxiliar o professor manda ela voltar para a sala, dizendo que aquilo não era nada demais, e ainda briga com o professor, dizendo, professor, pelo amor de Deus, por que faz isso? Apenas uma borracha. Então, assim, não tem razão para isso, né? Isso é o que eu narro no livro. Tem outras histórias também, que eu não coloquei todas ainda, né? Tem, assim, ameaças que eu mesmo sofri de alunos dizendo, olha, professor, aqui não é um bom lugar para reprovar ninguém, fica ligado. E como é que a gente fica numa situação dessa, né? A gente precisa atingir o meio termo. E muita gente me pergunta, reprovou? Claro, não tinha condições dele ser aprovado, mas eu também nunca mais voltei naquela unidade onde eu lecionava na faculdade. Desde quando isso é profissão? Isso é desculpa para justificar uma atividade qualquer, dessas sem carteira assinada, sem descontar para a Previdência, vai morrer de fome. Por que não presta exame para direito, medicina, engenharia ou odontologia? Dependendo, se for bom, pode até ficar rico. Professor para quê? Vou lhe dizer, essa é uma profissão para os resignados, para os sem ambição. Nunca imaginei criar um filho para isso, francamente. Pense bem, você vai trabalhar, dar aulas em 3, 4 escolas, isso durante uns 30 anos, e depois aposentará. Ganhará numa perspectiva bastante otimista, 5, 6 salários mínimos. E então, poderá aproveitar a vida. Terá quase 70 anos, mas dará tempo. O ser humano foi feito para durar mais de um século, acredite. Você terá todo o tempo para você. Poderá viajar uma vez por ano. Passará inverno em Gramado, no ano seguinte conhecerá uma praia no Nordeste. Dependendo de sua ousadia, poderá chegar a Buenos Aires, caso parcele um pacote em 12 vezes. Não só a ficção e a minha realidade, mas a realidade do magistério, dos professores de um modo geral. Né? Porque o que aconteceu? Houve um episódio durante a minha carreira, logo no início, onde eu trabalhei numa instituição no Rio de Janeiro, numa universidade, e eu não recebia salário. Você trabalhava um mês e no mês seguinte o seu salário não era depositado. E eles chegavam ao cúmulo de nos pedir um cheque, caução, para eles liberarem o 13º salário. Então, como é que funcionava? Como é que era a dinâmica da instituição? Você trabalhava um ano, na data de recebimento do 13º, você precisava deixar um cheque seu, eles te pagavam o 13º em dinheiro, e quando eles fossem um dia acreditar o valor do seu 13º, eles apresentavam um cheque. Então isso eu narro também no livro, isso de fato não é ficção, isso foi realidade, isso aconteceu comigo, e foi um momento bem difícil. Né? Hoje a instituição já fechou, não está mais funcionando, mas foi algo assim que me parece, pelo que eu ouço falar de colegas que ainda estão no Rio, me parece que ainda hoje essa prática é muito comum, do profissional de ensino trabalhar e não receber o seu salário no final do mês. E como é? Existe a diferença de lecionar no Rio e lecionar em São Paulo? Ah, tem. Nossa, bastante. É curioso isso, né? Porque eu trabalho no mercado de escolas internacionais. E não sei se é o clima, não sei se é a seriedade do Estado. Sinceramente, eu ainda não consegui encontrar uma resposta para isso. Mas que é bem diferente. Eu estou bastante satisfeito aqui em São Paulo. E é curioso,
você observar o tipo de profissional, as características, né? Cada um com a sua particularidade. Mas aqui em São Paulo é diferente, sim. O que você espera, né, que as pessoas reflitam sobre o livro? Esse é o meu principal objetivo, propor essa reflexão. De que forma? Olha aqui o que está acontecendo nessa história, nessa ficção. Será que realmente acontece isso? A gente precisa parar e pensar o que está acontecendo, não só com a educação, mas também com os profissionais de educação. Eles, na verdade, eles acabam sendo vítimas de uma sociedade com características bem particulares, acabam sendo vítimas de instituições de ensino que não sabem lidar com essa modernidade dos pais, e o profissional, o professor, ele fica nesse meio termo, ele fica sem saber como agir. Os pais modernos, eles costumam nos conferir o direito de educar, de ensinar. Ok, então deixa que eu vou fazer esse papel. Só que a partir do momento que você aplica uma sanção naquela criança, naquele adolescente, ou seja, você está ensinando o que é adequado e o que não é adequado, o mesmo pai que te conferiu esse direito de educar o filho dele, ele vai contra você. Então é uma coisa muito curiosa da gente observar. Eu chamo isso, é um fenômeno, não sei qual é o nome, mas é algo muito estranho que acontece. Ou seja, o pai paga uma mensalidade, me confere o direito de ensinar o filho. Ok, então eu vou fazer o seu papel de educar. Eu faço o papel, aplico uma sanção. Não, não pode. Não pode ser assim, está incorreto, e há uma mistura dessas estações, né? E a escola também fica numa situação muito delicada. Não é só o professor. A escola fica sem saber o que fazer. Precisa atender o interesse do pai, há um interesse econômico por detrás disso tudo, é claro, senão a gente não consegue sobreviver, e o professor, que na verdade, ao mesmo tempo que ele é a linha de frente de uma instituição, porque se o professor é ruim, a escola é ruim, ele também é o final dessa engrenagem. Então eu queria, com essa história, que é a reunião de vários profissionais, de propor essa reflexão. A gente precisa mudar alguma coisa, mas o quê? Por onde a gente vai começar? Né, eu acho que precisa ter esse tipo de pensamento e esse olhar para esse professor que, assim como eu, gosta de lecionar, gosta de trabalhar com isso, é um idealista, mas sofre essas pressões. Isso precisa amenizar e, quem sabe, até mesmo acabar. Professor para quê? Vou lhe dizer, essa é uma profissão para a gente.